Já de volta com o segundo bloco do Estilo de Vida ao vivo pela Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia, nessa manhã de segunda-feira, de 4 de fevereiro de 2013. E hoje já começaram as aulas na rede pública de ensino. E fim de férias costuma ser um momento de muita apreensão para todos os estudantes. Novos professores, outras matérias e, em alguns casos, escola e amigos diferentes. Para que os primeiros dias do ano letivo sejam bem aproveitados, é preciso retornar à rotina gradativamente, principalmente quem está se preparando para o vestibular e para o Enem. E todo aprendizado deve ser utilizado da melhor maneira possível. Mas como se organizar nesse início de aulas? Fique por dentro. É bom que todos os alunos se preocupem desde o princípio com os trabalhos, com as provas, para que no final do ano não fiquem correndo de um lado para o outro em busca de nota para passar de ano. Quem tem ótimas dicas para a gente de como se organizar, de como se preparar para com certeza estar aí aproveitando o ano letivo da melhor maneira possível, é o professor doutorando em Ciências da Educação, Marcos Fagner Marques, que está aqui com a gente hoje nessa manhã de segunda-feira para falar sobre esse assunto que é de extrema importância até para a saúde mental de todos os alunos, possamos dizer assim, porque uma vez que eles têm algumas dicas de como se organizar, essas dicas eles vão poder colocar em prática ao longo do ano, não é? Sem ficar naquela apreensão do final do ano, de ficar correndo atrás de nota, de ficar naquele desespero todo que a gente sabe que sempre acontece. Bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Carla Mesulan, bom dia, estudantes do Amazonas, pais e professores que estão iniciando agora esse novo ano letivo. Essa apreensão, ela sempre é comum na família, na sociedade e principalmente no ambiente escolar. E por que isso ocorre? Primeiramente, nós temos que levar em conta que o aluno ele ficou um mês fora da sala de aula, descansando, de férias, relaxando o cérebro. Mas isso é impactante porque, primeiramente, é um elemento familiar. Os pais ficam perguntando, qual é a melhor escola para o meu filho? Em que escola eu vou matricular meu filho para ele ter um bom rendimento na sua vida escolar? Na rede particular, tem a questão do reajuste das mensalidades, o material escolar, e isso tudo demanda um gasto financeiro elevado. Mas o principal impacto que os estudantes sentem e sofrem nesse retorno às aulas é o elemento do estranhamento a esse novo ambiente escolar ao qual ele será inserido. E por que isso ocorre? No ano anterior, no caso no exercício de 2012, ele já estava adaptado a uma sala com os seus amigos, professores que ele já conhecia. E quando ele retorna às aulas, vai ocorrer justamente o impacto do estranhamento. O que seria esse estranhamento? Uma escola nova, uma turma nova, professores novos e o aluno ele vai se adequar aos poucos a esse ambiente. É claro que aqui nós vamos falar de regra geral, pois cada indivíduo tem suas peculiaridades. Mas aquele aluno que ele é mais extrovertido, mais aplicado, mais comunicativo, ele vai se inserir rapidamente e com bastante frequência nesse ambiente novo. Mas aquele aluno que é tímido, aquele aluno que tem dificuldade de relacionamento, ele vai sentir esse ambiente um ambiente inóspito. É justamente esse ambiente inóspito que a família deve observar, porque o aluno pode sentir estranhamento e com isso sentir prejudicado ao se adaptar à turma. E são vários fatores. Se a turma não aceita, ele pode sofrer bullying. Se ele for um pouquinho mais magro que o comum, bullying devido à sua magreza. Se ele for mais um pouquinho acima do peso, bullying sobre isso. E tem a questão da timidez. E a timidez ela vai provocar, justamente com o bullying, um déficit na aprendizagem. E a família ela tem que estar atenta a esse déficit. Porque na maioria das vezes o aluno que sofre esse tipo de ação na escola, ele não chega em casa e relata isso aos pais. Os pais que devem observar o comportamento do seu filho, o rendimento. Por isso que essas 2 primeiras semanas de aula, elas são de fundamental importância para esse processo de adaptação
do aluno. Isso é normal, a própria psicologia ela explica isso. Num primeiro momento nós temos a fase de estranhamento a qualquer ambiente novo, depois nós vamos ter a fase de assimilação, que é quando você passa a conhecer aquele ambiente, e por último vem a fase da aceitação, que é quando ele está literalmente interligado e interagindo naquele ambiente ao qual ele teve o primeiro momento de negação. Então essas dicas ficam para os pais e professores logo nesses primeiros dias de aula, que é importante. Uma ótima dica acho que seria a observação, né? O aluno, a gente sabe que vai demorar basicamente 2 semanas, como você acabou de citar, para que a adaptação seja completa do aluno. Quando ele chega na escola, por exemplo, o aluno está assistindo agora o estilo de vida, está se preparando para ir à escola durante a tarde, do turno da tarde. Ele vai chegar nessa escola, no interior do Amazonas é um pouquinho mais fácil porque todo mundo já meio que se conhece, mas mesmo assim ainda tem muita gente desconhecida. Na capital é ainda mais difícil essa situação, né? Existe essa diferença também. 2 semanas vai demorar a adaptação. Pode ser que ocorra durante esse período um chamado déficit de aprendizagem, porque o aluno passou um mês sem frequentar a escola, passou um mês naquele período de férias e tudo mais. Pode ser que ocorra um déficit de aprendizagem nesse período, é considerado normal? E como os professores encaram isso? Ok. O que nós temos que perceber nesse primeiro momento? Essas 2 semanas de adaptação, elas são importantes para ver se o aluno vai ter a aceitação e vai se inserir como deve um estudante naquele ambiente. Isso é um impacto tanto para os professores, porque são alunos novos, ele não sabe o nível de aprendizagem desses alunos, e os alunos ingressantes ao retorno às aulas. Então, um bom elemento é justamente essas 2 semanas que a maioria das escolas fazem a famosa revisão geral. Retomam todo o conteúdo que ocorreu no ano anterior para ver o nível de desempenho daquela turma. E isso é muito heterogêneo, pois alguns alunos apresentam um nível excelente, outros apresentam um nível mediano e outros apresentam um nível péssimo. E por que a observação é importante? Porque a observação ela é a base da própria ciência. E o ato de observar, tanto pela parte dos professores, dos pais e dos alunos, vai fazer com que eles demonstrem esse desempenho no decorrer do ano letivo. Por isso que essas 2 semanas de adaptação elas são de extrema importância. Tanto que, na maioria das instituições de ensino, essas 2 semanas elas também são reservadas para que os alunos façam as trocas das respectivas turmas. Ele não teve uma aceitação boa, ele não teve a sua adaptação naquela sala, ele, juntamente com a sua família, pode chegar junto à direção da escola e solicitar, via disponibilidade, é claro, a mudança daquela turma, porque o processo de distribuição das turmas ocorre pela matrícula. Então, os primeiros alunos que realizam sua matrícula já vão sendo direcionados à turma 1, aí depois para a turma 2 e assim sucessivamente. E a família tem que estar atenta para isso. E a escola também utiliza isso como estratégia para separar aquelas turmas que no decorrer do ano anterior apresentaram algum tipo de problema, como bagunça elevada, círculos de amizade muito determinados que prejudicam a atenção, e isso vai causar esse déficit na aprendizagem. O que seria esse déficit na aprendizagem? Seria aquilo que o aluno não aprendeu no ano anterior e que é de fundamental importância para que ele continue seus estudos no ano seguinte. Ou seja, se ele está no primeiro ano do ensino médio e ele ingressou no segundo ano do ensino médio, é necessário que ele tenha a base de conhecimento de todo o assunto trabalhado no ano anterior. Senão esse déficit vai só aumentar. E infelizmente nós sabemos que a realidade brasileira trabalha com esse déficit. Porque o sistema ele não analisa de forma tão acurada o ensino, então aqueles alunos vão avançando o ano letivo sem, de fato, saber ler e escrever. Um dado que nós podemos notar que é estarrecedor, em 2002, o MEC levantou um estudo e constatou que 60% dos alunos que ingressam no ensino médio são analfabetos funcionais. Então isso demonstra o déficit na educação.
E o professor é a pessoa que está preparada, está apta para perceber esse déficit e trabalhar com objetivos e metas para tentar minimizar esse déficit de aprendizagem, que infelizmente é uma realidade bastante comum no cenário brasileiro educacional. Bom, você que está em casa acompanhando o Estilo de Vida, pode aproveitar a participação do Marcos Fagner Marques aqui no programa. Ele que é doutorando em Ciências da Educação. Manda sua pergunta, manda sua dúvida. Você que vai para aula hoje à tarde, você papai, você mamãe, que também tem alguma dúvida, pode mandar para a gente que respondemos ao vivo para você. Bom, na rede privada de ensino, algumas escolas já havia começado as aulas. Na rede pública, as aulas começaram hoje. E durante mais ou menos uns 2 dias, é todo aquele período de apresentação dos professores, dos alunos, da escola e tudo isso que a gente sabe que é até legal para o aluno, até para melhorar, para deixar essa fase de adaptação ainda melhor. E quando começa, por exemplo, a semana de provas, todas as provas, essa é uma semana muito complicada para os alunos, porque na semana de prova todos os professores fazem prova durante aquela semana. E o aluno vai fazer mais ou menos umas 2 provas por dia. Por exemplo, uma prova de história e uma prova de matemática, na segunda. Aí na terça-feira já faz uma prova de química e uma prova de biologia. Aí na quarta já faz uma outra prova de outras 2 disciplinas. Como que o aluno pode se organizar para não confundir os conhecimentos, já que ele vai ter estudado tudo isso, para que na hora ele não atropele tudo e se saia mal nas provas? Quais são as principais dicas de organização na hora do estudo para que ele não atropele o que ele aprendeu e possa fazer as provas diferentemente, seguindo a linha de cada prova, sem misturar as coisas, para se dar bem com a sua nota e com o seu próprio aprendizado, que a gente sabe que a nota não é o mais importante também, né? Ok, ótima pergunta. O que nós temos que diferenciar nesse primeiro momento são 2 sujeitos que nós encontramos no ambiente escolar. O primeiro é o aluno. O aluno é aquele indivíduo que frequenta a escola sem compromisso e sem responsabilidade. Ele vai obrigado, ou porque a família obrigou, ou porque por algum outro motivo. Então ele está ali por uma mera obrigação. E o segundo sujeito, diante desse elemento, é o estudante. É aquele que tem compromisso e responsabilidade com os seus estudos. E esses 2 elementos você pode identificá-los através de metas, através de planejamento e organização. O estudante, ao chegar em casa, após o seu horário de aula, ele verifica o conteúdo trabalhado, as atividades e as tarefas que foram passadas, ele vai responder aquelas atividades, então ele tem um planejamento e tem uma organização. Isso faz com que o seu aproveitamento seja extremamente ótimo. Já o aluno, como ele é descompromissado com esse elemento, o que ocorre? Ele chega em casa, ele larga a sua mochila, somente no outro dia ele pega o mesmo material e volta para a sala de aula. Então isso já resulta num prejuízo extremo. É fato que são muitas provas. Exemplo, no ensino fundamental são 12 disciplinas. Se o aluno fizer 2 provas por dia, são 6 dias de prova. No ensino médio, dependendo da instituição, variam entre 15 a 17 disciplinas. Levam 10 dias de provas. Então, se você observar, é um volume muito grande. Mas para aquele estudante, para aquele aluno que tem planejamento e organização, isso é o mínimo. Porque ele não terá déficit no seu aprendizado. E não tendo déficit, ele terá um melhor resultado dos seus estudos. Exemplo. O aluno na segunda-feira, ele estudou História, Geografia e Matemática. Ao estudar essas 3 disciplinas, ele leva o conteúdo e vai responder o exercício. Aquela disciplina que ele demonstrar a maior dificuldade é aquela que ele deve dar maior atenção. E aquela disciplina que ele demonstrar uma maior facilidade no encontro das respostas, ele já tem uma aptidão maior. Então é necessário que ele dê atenção naquela disciplina que ele está precisando. Isso chama-se planejamento e organização. São as 2 dicas fundamentais para um bom resultado e para evitar o desespero do final do ano, a famosa recuperação e o prejuízo maior, que é a perca do ano letivo, que é um prejuízo para todos.
Na sua opinião, existe diferenciação de horário? Por exemplo, o aluno vai ter um aproveitamento maior se ele estudar de manhã ou se ele estudar à tarde? Isso pode interferir de alguma forma ou não? Ok. Isso também é muito individualizado. Por quê? Existem organismos que estão mais aptos para assimilação de conteúdo e construção do conhecimento pelo horário matutino. E existem aqueles que estão mais aptos para o turno vespertino. Desculpa. Então, o que é que ocorre? Aquele aluno que ele dorme tarde e tem que acordar cedo, o déficit de atenção dele vai ser extremo, ou seja, ele não vai ter rendimento algum. Então, é melhor que ele estude pelo período da tarde. Hoje em dia, com o advento da internet, das mídias sociais, das páginas de relacionamento, é muito comum os alunos ficarem até 2, 3 horas da manhã nessas redes sociais. Isso prejudica a atividade de construção do conhecimento. Eu já trabalhei durante 5 anos no ensino fundamental e médio e eu observava que os alunos eles adormeciam na sala de aula, eles apagavam, literalmente. E o que você fazia nesse momento? Eu observava que era a noite inteira acordado nas mídias sociais. Então eu comunicava ao serviço de orientação escolar, esse por sua vez conversava com os alunos e comunicava os pais. Caso essa situação se repetisse, então era necessário tomar medidas mais enérgicas, como literalmente chamar a atenção desse aluno, perguntar dessa família o que está acontecendo, por que ele não dorme à noite, quer dormir durante o dia. Então hoje isso é um elemento muito grave. E o único responsável por minimizar essas ações é a família. Família ausente, estudante e aluno precário. Família presente, estudante e aluno com índices satisfatórios de aprendizagem. Então, a família é o primeiro motor do elemento educacional, pois ela ensina valores, ética, moral e principalmente respeito consigo e com os outros. Como que a comunidade escolar ela pode desempenhar, por exemplo, um papel diferenciado nessa volta às aulas? Porque a gente sabe que todo um contexto influencia para o aprendizado ou não do aluno. Excelente pergunta. O que nós podemos observar hoje? O que é primeiramente a comunidade escolar? É necessário que a gente tenha primeiro esse conceito. A comunidade escolar ela é composta por pais, professores, estudantes e os moradores no entorno daquela escola. Isso é comunidade escolar. No Brasil, hoje, nós temos o quê? A não contemplação do elemento escola. A escola enquanto prédio. Exemplo, durante esse mês de férias, a escola fica literalmente abandonada. Somente o gestor e o secretário frequentam a escola porque ela está em período de fazer as matrículas, de realização das matrículas. A comunidade escolar, ela poderia se reunir e realizar atividades culturais aos finais de semana, realizar atividades de manejo. Por exemplo, é comum na sociedade brasileira o famoso amigo da escola. Então, o amigo da escola nada mais é do que a comunidade, que faz parte desse elemento. E com isso ela torna a escola viva e um elemento presente daquela comunidade. E não somente aquele prédio edificado com tijolos, onde eles vão durante a semana e que fica esquecido durante o final de semana, por exemplo. Em Manaus, a rede municipal de ensino implantou um programa chamado Escola Digital, que a escola fica aberta aos finais de semana para a comunidade carente ter acesso à internet, ter aulas de informática. Então isso é um projeto que demonstra a presença da comunidade escolar na escola. A escola como um elemento de agregação de valor, de recreação, de práticas desportivas, culturais. Agora, a comunidade escolar ela tem que participar. Vamos imaginar que a comunidade escolar ela compunha 100 famílias, um exemplo. Dessas 100 famílias, 2 ou 3 famílias fazem o esforço de fazer todo esse elemento de exaltação do elemento educacional. Mas as outras 97 famílias que se seguem não participam. Isso não vai demonstrar apoio e empenho da comunidade escolar. Os pais é o primeiro exemplo
dos filhos. Se o pai e a mãe é ativo, frequentam a escola, mesmo para dar aquele apoio moral e aquele incentivo ao professor, o aluno, o seu filho, vai ter um exemplo de vida diferenciado. Por isso que o primeiro elemento da educação é a família. Bom, para a gente finalizar, para aqueles alunos, aqueles estudantes que estão no terceiro ano, quais são as principais dicas para que eles possam aproveitar o ensino para garantir um bom vestibular, uma boa prova no Enem? Ok. O terceiro ano do ensino médio é o ano que é das indecisões. Por que das indecisões? Porque geralmente o adolescente ele tem entre 16 e 18 anos, ele ainda não tem aquela determinação do que ele quer para si como universidade, e a família ela demonstra uma pressão, ela faz uma pressão sobre que carreira o filho escolher. E a maioria delas varia entre medicina, direito e engenharias. São consideradas as áreas financeiramente e de status na nossa sociedade. Mas esse estudante, esse vestibulando que vai prestar o Enem, ele não tem, no grande esmagador número, noção de que curso fazer, que universidade escolher. Então ele tem essa dúvida. A dica primordial para eles é que eles escolham aquela área onde eles têm mais aptidão naquelas disciplinas que ele cursa no ensino médio. Exemplo, se ele tem uma aptidão maior para a área das exatas, possivelmente ele será um excelente engenheiro. Se ele tem uma aptidão enorme para a área das humanas e ele seguir a área das engenharias, ele vai ter uma dificuldade extrema. Ok? Então isso é o primeiro elemento para você observar a área que você quer seguir. E uma dica importante, o vestibular e o Enem, para todas as áreas do conhecimento, algumas disciplinas têm o famoso peso 2. O que é peso 2? Elas têm uma nota maior do que outras. Exemplo, para quem pretende prestar vestibular para medicina. Para medicina, peso maior é biologia e química. Todas as outras disciplinas valem 1 ponto, biologia e química valem 2. Então, se ele não tem aptidão para biologia e química, medicina já é uma área equivocada para ele. Para quem escolhe, por exemplo, a área do direito, que é se tornar advogado, juiz, promotor e etc. As disciplinas que têm peso 2 é língua portuguesa, história e geografia. Para quem escolhe engenharia, é matemática e física. Então, se você não tem aptidão para essas áreas, o resultado vai ser catastrófico. Você vai ser um profissional que não gosta do que faz aquilo por obrigação ou porque seus pais escolheram aquela profissão. Então você vai ser um profissional frustrado no sentido do prazer ao trabalhar. Então a dica mais primordial é: faça o que você gosta. Todas as áreas do conhecimento lhe dão status e lhe dão retorno financeiro. Você só tem que estudar bastante e ser o melhor. Porque se nós observarmos o seguinte, não adianta os pais ou os professores literalmente ajudarem aquele aluno no famoso empurrão, porque lá na frente ele não vai ter essa oportunidade. Então fica uma frase para vocês analisarem. Quem estuda, aprende. Quem não estuda, passa. Quem seleciona é o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ele é voraz, ele vai devorar os incompetentes. E lá não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter professor. É você e o empregador. Ele vai olhar no fundo dos seus olhos, vai dizer: você não tem capacidade para ocupar essa vaga. E isso é mais frustrante ainda. Então, foco nos estudos, todas as áreas dão status e dão retorno financeiro. Basta você ser o melhor dentre os melhores, porque o capitalismo ele é selvagem. Só os melhores têm vez e os piores perecem. Isso também Darwin já tinha provado isso no século XIX através da evolução. Só os mais aptos estão preparados. Então o mercado de trabalho é assim. E hoje a sociedade brasileira ela está cada vez mais exigente. Um exemplo para você perceber é que há 15 anos atrás era impensável estrangeiros vierem para o Brasil trabalhar.
era o contrário, os brasileiros saíam daqui para encontrar melhores empregos fora. Hoje em dia nós vemos o oposto. Europeus, canadenses, estadunidenses vêm para o Brasil literalmente ganhar rios de dinheiro, porque o nosso sistema de ensino está deixando a desejar e os nossos alunos também estão deixando a desejar. Seja o melhor e você terá as melhores carreiras e as melhores oportunidades. Bom, com essa mensagem final eu encerro a entrevista e esse bloco do Estilo de Vida de hoje. Eu agradeço a participação aqui no programa, viu? Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Eu vou deixar suas considerações finais rapidinho e a gente volta a se encontrar em uma próxima oportunidade. Obrigada. Ok, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a Rede Amazônica, que alcança todos os rincões dessa nossa imensa Amazônia, levando essa palavra de reflexão para pais, alunos, estudantes, professores e etc. Mandar um abraço especial para minha terra natal, Codajás, que eu acredito que eles devam estar nos prestigiando agora nesse momento e não abusando da sua oportunidade. Eu gostaria de deixar o meu contato para consultoria educacional. Seria meu e-mail, historiador@bol.com.br, e o meu celular, que é 92 31 40 85. Eu agradeço a oportunidade e tenham um bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, o Estilo de Vida vai para o intervalo agora. Fica essa mensagem para todos os alunos, para todos os papais, mamães e professores. Alunos, principalmente, estudem bastante, pensem no seu futuro, foco e coloque todas essas dicas que a gente acabou de falar em prática, que com certeza a sua vida vai ser muito melhor e você vai abrir várias portas, vários caminhos para você ter um futuro brilhante. A gente sabe que a educação é a base de tudo, a educação faz a diferença na saúde, faz a diferença em todos os setores da vida. Educação sempre. Bom, o Estilo de Vida vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e qualidade de vida para você. Até já.